hoje, né, no hotel, e várias vezes eu observei que ninguém dava bom dia, né? Ninguém cumprimentava e tal. O que em algumas regiões do país, em cidades menores, é algo que não existe Sim. isso. Se você não fala bom dia, o pessoal acha que é o fim do mundo, né? Mas numa cidade muito grande como São Paulo, isso é normal. As pessoas não cumprimentam uma a outra. Assim. Sim. Não sei se você que vive aqui tem essa impressão. Não, né? aqui eu fico olhando pro chão o tempo inteiro e não dou oi pra ninguém. Mas eu Nem vejo. eu até falar porque no meio desse ano, no inverno, eu fui pra uma cidadezinha do interior aqui de São Paulo, São Francisco do Xavier. É uma cidadezinha bem pequenininha. E lá eu percebi que todo mundo, quando a gente tava andando de carro assim na cidade, quando um carro passa pelo outro, o cara sempre fazia assim, de dentro do carro. E aí eu comecei a fazer de volta, sem perceber, porque aqui eu não dou pra ninguém, ninguém deu pra mim, tá todo mundo na nossa, né? Só da gente fazer assim um pro outro já senti uma alegria, uma coisa, uma felicidade um pouco maior do que viver nesse negócio aqui. E isso é muito importante, né? Porque a conexão humana, ela faz parte, e não é pouca parte. A conexão humana é a base da felicidade. Isso daí já está bem demonstrado em várias pesquisas, né? Se você não tem... Duas coisas são muito importantes para a felicidade real, né? Uma é conexão humana e outra você ter um propósito, sentir que importa alguma coisa que você faz. Você precisa desses dois grandes ingredientes, né? E se você não tem essa sensação de conexão humana, as coisas se perdem muito. O ser humano não evoluiu em ambientes sozinhos. Isso era impensável anteriormente, né? Anteriormente, tudo que você fazia era junto. Por quê? Porque você vai ficar na selva sozinho? Isso não existe, né? Você vai se defender como? Você vai caçar como? Não tem jeito. Mas hoje a gente consegue ficar sozinho. Hoje a gente consegue ficar sozinho. Culturas como a japonesa, né, que é alto PIB, né? O pessoal tem muito dinheiro. No entanto, são as maiores taxas de suicídio, porque é uma cultura muito isolada, muito sozinha, né? Você não tem essa interação social, né? Então, a base da felicidade está na conexão humana. Se você não se sente conectado, né? E isso, por trabalhar com psiquiatria no meu consultório, eu já vi salvar pessoas inúmeras vezes, não foi uma vez, né? Muito, né? Já perdi as contas de quantas vezes eu vi alguém falar, não, eu só não me mato por conta da minha filha, porque ela existe, né? Ah, eu só não faço isso por conta da minha esposa, né? Então, o que aconteceu? O vínculo ali salvou a pessoa no momento de desespero. Depois ela sai daquele momento de desespero e nunca mais pensa nisso, né? Mas e se ela não tivesse aquela pessoa naquele momento? Se ela não tivesse aquele vínculo? Era capaz dela fazer uma besteira que ia ir para o resto da vida, ia acabar com a vida dela, né? E o vínculo salvou ela desse impulso, né? Como é que tu lida com o elemento suicídio no consultório, quando alguém traz isso? Porque é muito delicado, qualquer palavra ou qualquer atitude errada pode disparar isso na pessoa ali. Deve ser delicado pra cacete quando alguém traz isso. Como é que tu aborda isso? O suicídio, que muitas vezes é um tabu, né? É uma realidade na psiquiatria, né? Você tem aí 10% das pessoas com esquizofrenia, 15% das pessoas com bipolaridade suicidam, né? Então é algo que você vai enfrentar sendo psiquiatra, né? A primeira coisa que você tem que pensar é que o suicídio é fruto de desesperança. A pessoa perdeu a esperança. Porque o ser humano vive de esperança. Se você está numa situação muito ruim e você acha que aquela situação vai acabar e vai melhorar, você aguenta aquela situação. Se você está numa situação muito ruim e você não vê esperança de melhora, você acha que aquilo ali não vai melhorar, que dali é só piorar, aí você está num ponto muito perigoso. Tanto é que uma das perguntas que eu mais uso para avaliar o risco de suicídio é o quê? Você tem esperança de que isso vai passar? A maioria das pessoas vai falar, não, tá ruim demais, mas eu tenho esperança que vou melhorar, em algum momento eu melhoro. Quando a pessoa diz que não tem esperança, aí você tem um ponto delicado e um ponto difícil, que você vai precisar proteger aquela pessoa de alguma maneira, né? Ou chamando os familiares, né, para acolher e dizer do risco que aquela pessoa está correndo. Em casos mais extremos, você vai precisar internar, mas na maioria das vezes não, né? E outro ponto é não ficar tendo medo de falar para a pessoa se ela está pensando nisso ou não, né? Porque muitas vezes o pessoal fica cheio de dedo achando que se eu pergunto para a pessoa, você quer se matar?
a pessoa vai dar ideia para a pessoa. Isso não existe, ninguém tem ideia. Sim. É uma atitude tão drástica, tão complicada, que a pessoa não vai ter uma ideia do nada porque você falou isso. Você precisa avaliar aquele risco que ela está submetida até para proteger essa pessoa. E muitas vezes, conversando com a pessoa, protegendo ela através dos familiares, das pessoas que importam, isso é contornável. E a pessoa vai sair daquele momento de desespero e desesperança e vai melhorar e nunca mais vai tentar ou pensar em suicídio, né? O que é uma realidade, que é importante a gente dizer. 90% das pessoas que tentam suicídio nunca mais tentam novamente. Nunca mais, né? Por quê? Porque viram que isso foi algo no desespero e na desesperança, né? E ao melhorar daquilo, encontram um propósito, encontram uma melhora, né? Nunca é algo que a pessoa está em sã consciência. Ela está sofrendo de alguma maneira, ou com a depressão, ou com qualquer outro tipo, né, de bipolaridade, ou esquizofrenia. Algo está acontecendo para ela considerar isso. Algo está acontecendo. Mas onde é que tu enxerga o ponto de... eu estou conversando com essa pessoa, ela disse que não tem esperança. Tá, eu posso continuar conversando com ela ou eu tenho que acionar os familiares? Quando é que tu percebe que o negócio está sério mesmo, que essa pessoa está correndo risco? Se ela não tem esperança, está correndo risco. Aí tu já aciona. Se ela falou que não tem esperança, tu já procura familiares. A gente tem uma escadinha, que primeiro é o seguinte, é uma escadinha de gravidade, por assim dizer. Primeiro é você pensar que seria melhor morrer do que viver, né? Então isso é um pensamento. Não necessariamente eu estou pensando em fazer algo contra mim. Eu só estou pensando sobre isso, se é melhor ou não, né? Segundo ponto de gravidade seria o quê? Você pensar em se matar de verdade. Aí já é um segundo ponto de gravidade. Terceiro seria você planejar algo. Então eu estou planejando. E quarto seria eu planejar estruturadamente. Então vou fazer isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Então aí eu já tenho níveis de gravidade. A maioria das pessoas não vai chegar no planejamento. Mas se eu tenho planejamento e a pessoa não tem esperança, eu vou ter que tentar abrir os olhos, né? Outras questões também a gente sabe que é fator de risco, né? Quais são fatores de risco? Ser homem, né? Mulheres tentam muito mais do que os homens, mas os homens se matam muito mais. O que justifica isso? Porque o número de tentativas aqui é maior e aqui, ao finalizar, é muito maior entre homens. Porque os homens fazem tentativas muito violentas, né? Então, ou é arma de fogo ou algo do gênero, né? Muito graves, então não tem muita chance de escapar, né? De maneira geral. Então, o principal fator de risco, ser homem e o uso de álcool. A imensa maioria existe o uso de álcool junto, né? Talvez para retirar os freios, né? Talvez para retirar as inibições, né? Ou o impulso aumentar. E terceiro ponto seria se já tentou antes. Essa é uma grande ilusão que as pessoas têm, ou um desconhecimento que as pessoas têm de quem quer realmente faz, né? Isso é uma bobagem. Se a pessoa já tentou outras vezes, isso quer dizer que é um sinal de alerta importante que eu preciso tomar cuidado. Esse, na verdade, é o maior fator de risco que tem, né? Então, tem que montar um quadro sobre isso, né? Eu analiso se existe o planejamento ou não, analiso os fatores de risco, né? E aí chamar aquilo, né? Chamar a família, chamar outras pessoas, ou se tiver muito grave, internar para proteger a pessoa. Porque vai passar. Se a pessoa é protegida, bem tratada no sentido com o medicamento correto, com o tratamento correto, aquela fase vai passar e ela vai ficar bem. Como é que funciona a internação no sentido legal da coisa? Tu pode acionar o Estado, tu aciona o quê? O plano de saúde, tu aciona a família? Como é que fica o direito individual da pessoa de não ser internada? Como é que funciona isso? Onde é que ela perde o direito de ficar em casa, por exemplo? Você tem a internação voluntária que a pessoa vai por conta própria, né? Isso aí é a mais comum, na verdade, né? Você tem a internação involuntária, que aí a pessoa não quer ser internada, mas ela é internada mesmo assim. Quando que ela pode ser feita ou quando que ela deve ser feita? Quando representar um grande risco para ela, para a vida dela, ou seja, ela está com uma ideação suicida grande,
ou para a vida de outras pessoas, né? Isso, em geral, vai acontecer quando a pessoa tem uma coisa que a gente chama de quebrar o juízo crítico da realidade. Ou seja, ela perdeu a capacidade, por conta da doença, seja qual for, de julgar criticamente a realidade. A pessoa está achando que está sendo perseguida. Então, ela começa a se defender e começa a atirar nas pessoas que estão na rua. Porque no delírio dela, ela está sendo perseguida. Só um exemplo qualquer. Ela começou a ouvir vozes, e essas vozes estão mandando ela fazer algo qualquer que é perigoso para ela ou para a família dela. Então, quando ela quebra com o juízo crítico da realidade, aí outras pessoas têm que tomar a decisão por ela. Porque agora ela não está capaz temporariamente de tomar decisões na sua vida. E ela está se colocando em risco e está colocando em risco as outras pessoas. Para fazer uma internação involuntária, você precisa do médico psiquiatra dar o relatório falando que precisa, que é necessário uma internação involuntária, e dos familiares, um familiar pelo menos, concordar com isso. Então aí o familiar concorda, a pessoa é internada. Assim que ela retoma o juízo crítico da realidade dela com o tratamento, aí ela pode decidir se ela vai ficar internada ou não, quando aqueles sintomas vão embora. E você tem a internação compulsória, que aí é o juiz que manda internar. Né, por alguma situação qualquer, aquilo ali foi para um processo legal, e o juiz falou, não, precisa internar. Claro que o juiz vai se respaldar com o laudo do médico psiquiatra. Ele vai pedir para o médico psiquiatra ir lá, analisar, o médico vai falar, realmente tem um risco muito grande, e ele vai ser internado. Já passou por alguma dessas, de chegar em juiz? Por todas, né? Já passou por todos esses tipos. Sim, aí já? É porque, em geral, a internação compulsória ela é pedida pelo familiar, né? O familiar vai lá no juiz e fala, preciso internar essa pessoa, né? Como eu já fui perito na área de psiquiatria forense, né? Então eu já vi todas essas situações.